Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o apóstolo Eduardo. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te ajudar a vencer todo o levante das trevas, que vai te ajudar a vencer aquilo que tem roubado o teu chamado, que tem roubado a tua vida, que tem roubado a tua esperança. E com isso, hoje aqui orando, no meu momento de oração, o Senhor ele me deu uma palavra que está lá em Neemias. Porque o inimigo ele só vai parar ou tentar parar quem está fazendo algo. Ele nunca vai parar um desocupado, ele nunca vai parar alguém que está aí paralisado. Porque a pessoa já está paralisada. Ele vai tentar parar aquele que está na obra. Ele vai tentar parar aquele que está buscando a Deus. Ele vai tentar parar aquele que está aí se entregando ao Senhor. E com isso, o Espírito Santo ele me trouxe a história de Neemias. Neemias, um homem que se dispôs a reconstruir a cidade de Jerusalém. A história nos remete, à cidade de Jerusalém, depois de 90 anos, debaixo de escombros, toda destruída. O Senhor coloca no coração de Neemias que ele precisa voltar para a cidade. Ele precisa voltar para a cidade para reconstruir a cidade. E a Bíblia nos relata que Neemias conseguiu reconstruir, os muros de Jerusalém em 52 dias. E quando ele está ali, naquele projeto de reconstrução, quando ele está ali naquela grandiosa obra, lá em Neemias 6, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim, estavam todos tentando nos intimidar. Quando você está aí, à frente de algo, quando você está aí trabalhando, quando você está aí buscando, quando você está levando a tua casa à presença do Senhor e trazendo a presença do Senhor para a tua casa, o inimigo ele vai tentar te intimidar, ele vai colocar desânimo, ele vai colocar medo, ele vai colocar cansaço, ele vai fazer de tudo para que a grande obra que o Senhor está fazendo na sua vida seja paralisada. E aí nós vemos aqui, Neemias relatando. Estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. A palavra que o inimigo tem para a sua vida é: você não vai conseguir, você vai desistir, você vai parar, você vai largar. Como é que ele faz isso, pastor? Lançando sobre você o desânimo. Neemias está aqui relatando. Mas como é que Neemias fez para vencer tudo isso? E ele continua dizendo no versículo 9: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Peça para o Senhor, clame ao Senhor aí para que Ele venha fortalecer as tuas mãos, para que Ele fortaleça os teus pés, para que Ele fortaleça o teu corpo, para que assim você conclua essa grande obra que o Senhor começou sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Tá bom, pastor, mas como é que eu devo fazer isso? E aqui, Neemias ele vai nos dar a chave, ele vai nos dar aqui quais são as armas que nós devemos usar. Então, vencendo o inimigo com as armas de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida nesta manhã. A primeira coisa que você tem que entender é que ninguém consegue vencer o inimigo sem antes estar preparado, sem antes estar aí munido das armas corretas. E o Senhor ele me mostrou aqui algumas armas que nós devemos ter para poder vencer essa luta ou essas batalhas que nos são apresentadas. No versículo 11, quando Neemias ele é ali intimidado, a palavra do Senhor diz assim, todavia eu lhe respondi, você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida?
Não, eu não irei. Aqui Neemias está dizendo, eu sou um homem de oração, eu sou alguém que serve ao Senhor, eu sou alguém que ouve ao Senhor, eu estou aqui numa grande obra e nada e ninguém pode me parar. Então a primeira arma que Neemias, ele quer nos mostrar aqui é coragem. Fala aí com você mesmo, eu sou corajoso, coragem. Nós vemos aqui que Neemias ele nunca se acovardou diante do inimigo. Neemias nunca retrocedeu, porque a coragem que ele tinha estava firmada ali no conhecimento de Deus. Ele tinha certeza, ele tinha convicção do chamado, ele sabia que aquela obra, quem estava o auxiliando, quem estava usando a vida dele era o Senhor. Neemias tinha ali uma motivação pura, ele tinha uma motivação na obra, ele sabia, nada vai me parar. Só que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, normalmente nós vamos enfrentar algumas pressões, nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados, Só que quando isso acontece, e normalmente essas pressões elas acontecem de fora, dos de fora e dos de dentro também, com isso existe aí uma forte tendência, de nós deixarmos a obra, de nós abandonarmos o nosso posto, da gente querer largar, da gente não ter um compromisso, da gente acabar sendo levado por esse medo, um medo que te paralisa, que te faz largar, que te faz deixar as coisas. Só que Deus manda eu te dizer nesta manhã, não fuja, coragem, assuma o seu posto, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu compromisso, porque Deus ele é contigo. As tuas lutas, as tuas opressões não são maiores do que o Deus a quem você serve. Neemias continua aqui no texto nos relatando. Ele conhecia a palavra de Deus. A segunda arma que você precisa entender é o conhecimento da palavra de Deus. Você precisa mergulhar na palavra de Deus, buscar no Senhor. Porque foi esse conhecimento que salvou Neemias. Ele diz, você acha que um homem como eu deveria fugir? Eu não vou fugir, eu vou enfrentar, porque ele conhecia a palavra de Deus. E esse conhecimento, ele salvou Neemias de cair no engano desse Semaías, que era um falso profeta, que estava ali falando para ele, vamos nos encontrar na casa de Deus, eu tenho algumas coisas para te falar. Neemias, ele percebe que a mensagem que aquele falso profeta, aquele Semaías, era totalmente contrária à palavra do Senhor. Deus nunca nos mandou fugir, mas Deus nos manda ser forte e corajoso. Tendo esse conhecimento da palavra, Neemias ele conseguiu vencer o inimigo. Nossa terceira arma espiritual é o discernimento espiritual. No verso 12 de Neemias 6, Neemias diz assim, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele sabia, esse Semaías não é um profeta de Deus não. Eu tenho discernimento, eu estou entendendo o que está acontecendo, porque o discernimento que eu tenho vem do conhecimento da palavra, o discernimento que eu tenho vem da comunhão com Deus da palavra. Neemias, ele não é enganado porque a sua vida ela não era regida pelos princípios da terra, mas a vida dele era regida pelos princípios da palavra de Deus, e com isso os planos do inimigo são frustrados e não os planos do Senhor. Então olha a importância de nós buscarmos ter intimidade com o Senhor. Depois no verso 13, ele diz assim, e ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, tendo medo, Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. O inimigo ele vai fazer de tudo para que você não tenha crédito, para que as pessoas não consigam acreditar em você. Por isso que ele vai lançar um medo. Então a quarta arma que nós devemos ter é a integridade espiritual. Neemias, ele compreende que ele só podia estar de pé, ele só podia estar naquela grande obra, ele só podia estar naquela grande reconstrução, por causa que a vida dele era entregue ao Senhor.
Ele sabia que ele só estava de pé diante daqueles homens se ele permanecesse firme diante de Deus, né? Permaneça firme diante do Senhor, permaneça firme diante dos princípios, né? Diante da palavra, porque só assim você vai conseguir enfrentar aí as suas lutas, as suas batalhas. Porque ser fiel a Deus é mais importante do que viver. Olha aí, meu Deus do céu. Seja fiel a Deus, né? Uma vida sem fidelidade ao Senhor não é vida. Ele sabia, é melhor eu morrer, né, como um servo, como um filho obediente, do que eu viver como alguém que abandonou a sua fé, que não crê. Né? Nós servimos a Deus, irmãos, não por aquilo que Ele nos dá, mas nós servimos a Deus por quem verdadeiramente Ele é. E Neemias tinha isso bem claro no coração dele. A quinta arma que Neemias usa é a oração. Olha o que diz no verso 14, quando ele começa a falar com Deus. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Neemias não foi lá reclamar para os irmãos, né? Para as pessoas que estavam ajudando ele. Olha aí, estão me perseguindo, né? Estão tentando me paralisar. Não, ele apresentou os problemas dele ao Senhor. Leve os seus problemas, leve as suas súplicas, apresente aí as suas aflições ao Senhor, porque é Ele que vai te livrar na hora que você precisa. Mas como é que eu faço isso? Através da oração. A quinta arma que Neemias utilizou para vencer o inimigo é a oração. E mesmo ele sendo ali um líder forte, mesmo ele sendo um líder que estava na obra, mesmo ele sendo ali alguém visionário, ele sempre buscava a direção e a força que ele precisava vinha de Deus. Ele buscava um direcionamento do Senhor. Nós não podemos resistir aos inimigos, e ter uma vitória na nossa vida, nessa batalha, se nós não andarmos em sintonia com Deus através da oração. Quando você ora a Deus, você está falando com Deus, buscando ao Senhor, e Deus ele responde, te dando discernimento. Depois no versículo 15, diz assim, e o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. O que nós vemos aqui? Sexta arma, trabalhe, persevere, trabalhe perseverante, porque mesmo depois de muita oração, depois de muito jejum, depois de planejamento, depois de muito trabalho, 52 dias para reconstruir o que estava em escombro aí por 90 anos, Não importa há quantos anos, o tamanho dos escombros, o tamanho da dor, o tamanho da perda, não importa. Alguns dias com o Senhor, no caso de Neemias foram 52 dias. 52 dias foi o necessário para reconstruir tudo aquilo que estava derrubado, perdido, tudo aquilo que simbolizava tristeza. E o Senhor disse aqui através de um trabalho perseverante. Então faça a tua parte, ore, jejue, planeje, trabalhe. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai te auxiliar nessa reconstrução. Pastor, mas o senhor não sabe o tamanho da opressão que eu tenho vivido. Tem muito ataque de dentro, tem muito ataque de fora. Deixa eu te falar uma coisa. Ouve o que o Senhor está falando com você nessa manhã. Você começa aí a ouvir o hino da vitória, porque eu tenho certeza, acabou-se, pois o muro está pronto, a obra está completa. Só que sem esforço não vai haver grandes realizações de Deus. Se você não se esforçar, não vai haver vitória. E a sétima arma, e a mais importante, você precisa reconhecer que é Deus. Neemias 6,16 diz assim, quando todos os nossos inimigos souberam disso, souberam do quê? De que ele havia concluído a obra. De que nem um falso profeta, nem os inimigos, nem os de dentro, nem os de fora foram capazes de impedir o agir de Deus na vida daquele homem.
Quando os inimigos souberam que a obra estava completa, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que aquela obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias ali, ele poderia se aproveitar daquilo. Eu consegui, eu terminei, eu perseverei, eu lutei, mas não. Ele atribui aquela grande conclusão, a conclusão daquela grande obra ao Senhor. E a sétima arma que nós temos que usar é a ajuda de Deus. Ele podia ter se aproveitado daquele momento para se promover, aos olhos do povo, mas ele decidiu reconhecer que aquilo que até os inimigos foram obrigados a confessar, o quê? A conclusão da obra de Deus só aconteceu por causa de Deus. A força que você precisa vem de Deus, o livramento que você precisa vem de Deus e a glória deve ser dada a Deus. Eu não sei, talvez, qual é a sua grande obra, aquilo que você está enfrentando, mas utilize essas armas que eu acabei de te enviar e eu tenho certeza que coisas grandiosas o Senhor vai operar no seu meio. Tenha um tempo de reflexão nessa palavra. Utilize-se dessas armas e principalmente seja fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.